Panorama de mercado, dia 7 de maio, quinta-feira, dia de realização nos mercados, Estados Unidos, emergentes, mais uma realização menor nos índices americanos, enquanto aqui no Brasil a realização foi forte. O Brasil, entre a maior queda aí dos emergentes, caiu forte aí, com mais de 2% de queda, uma realização bastante pesada, num dia aí que nós tivemos bastante balanços com peso, né? Tivemos Bradesco, que caiu quase 4%, a Axia, que caiu quase 6%. Setor financeiro sofrendo bastante aí no dia de hoje. Dinâmica de baixa segue. O Ibov aí que nos últimos dias fez uma leve recuperação, hoje devolveu tudo e mais um pouco, perdeu fundo, fez um pivô de baixa e trouxe uma perspectiva. Acho que a gente vem a testar região dos 180 mil como suporte e depois mínima de março lá em 175. A gente tem uma dinâmica que o estrangeiro segue vendendo bolsa, então da segunda quinzena de abril para cá o estrangeiro vem se desfazendo bastante de bolsa, né, o que vem trazendo uma dinâmica de realização. Se quando o gringo comprou a gente teve um forte rally no mês aí de final de março e abril até a metade do mês de abril, agora a gente tem o gringo saindo e a bolsa caindo, realizando, né? Essa vem sendo a dinâmica. Os balanços em si não estão vindo ruins, não, estão vindo até alguns deles muito bons, mas a gente já viu uma dinâmica, né, de forte alta nas principais blue chips da nossa bolsa, com esse fluxo estrangeiro. Então agora, com o gringo saindo, a gente tem mais dificuldades de manter o patamar de preços que nós tínhamos lá no início de abril, na metade de abril. A realização está vindo, mesmo com o arrefecimento da guerra, né, a gente ainda tem um petróleo em níveis bastante elevados, né, acima de $100, curva de juros ainda estressado, que traz uma dinâmica de realização para os mercados, especialmente aqui no Brasil, com o estrangeiro saindo aí de posições que ele vinha comprando bastante. Hoje o Trump se reuniu com Lula, né? A reunião demorou bastante ali, conversaram sobre alguns temas sensíveis, mas nada ainda foi decidido, né? As conversas devem se estender aí para os próximos dias para tentar chegar a algum tipo de acordo em relação a terras raras. Não foi tratado nada do PIX, não foi tratado nada em relação ao terrorismo, né? Facções criminosas. Então foi um assunto aí inicial que acabou não fazendo preço por aqui. Vamos ver se essas discussões aí seguem nas semanas subsequentes e se a gente vai ter algum tipo de novidade em relação a essas conversas entre Trump e Lula. O Ibov então fechou com uma queda de 2,38%, batendo na mínima em 182.867, fechando em 183.221 pontos. Pivô de baixa no índice, né, muito claro, a gente vê numa realização forte, fez um repique até a média de 9 e agora um pivô. Então, grande chance de a gente buscar a região de 180 como um suporte imediato, depois região de mínima de março em 175 mil. Então, tendência aí bem baixista no curtíssimo prazo. A gente afasta o gráfico, né? Ou traz uma periodicidade maior, como um semanal, como um mensal. Ainda a tendência é muito clara de alta. Mas no diário a gente já tem uma dinâmica mais baixista, né? Com média de 9 virando já há algum tempo para baixo, a média de 21 inclinando para baixo. Então, trazendo uma potencial correção aí para os próximos pregões. O S&P renovou máxima histórica hoje aí no começo do pregão, bateu 7.385 pontos, mas virou para queda de 0,38% no S&P, que vem no muito forte, que pode corrigir nos próximos pregões sem alterar em nada essa tendência de alta, essa dinâmica forte que vem apresentando. O Dow Jones queda de 0,63%, o Dow Jones tinha rompido ali uma região de topo importante dos 49.600 pontos, volta a ceder, né? Tá em cima dessa região, tá com dificuldade para avançar rumo à máxima histórica lá em 50.512 pontos. Então o Dow Jones ainda travado um pouco aí nessa região. O Nasdaq, leve correção de 0,12, mas renovando a máxima histórica, batendo em 28.825 pontos, fechando em 28.563, um forte rally no Nasdaq, né? Já com sobrecompra, já bastante eufórico e esticado o movimento. Rapidamente aqui os juros hoje, o 2 anos subiu 3,5 bips, o 5 anos subiu 3,1 bips e o 10 anos subiu 2,8 bips. O cenário de estresse novamente nos juros, afetando também a dinâmica da curva de juros por aqui, o que não
é boa notícia para ações de empresas mais sensíveis a essa taxa de juros, né? O VIX aí segue em tendência de baixa, hoje caiu em 90, a gente está voltando a testar a região dos 17 pontos como suporte, se perdido pode mirar ali para a região dos 15, né? Acho que inclusive é uma região muito boa para compras, para hedge, para proteção. O petróleo, que hoje chegou a cair mais forte, se recuperou, teve notícias aí, né, de ataques lá no Irã, né, ataques dos Estados Unidos a um petroleiro iraniano, resposta do Irã. Então as tensões ainda seguem elevadas. Teve também o presidente aí da Shell, se não me engano, falando que esse choque de energia deve continuar por meses. Então o petróleo chegou a apresentar uma queda de 5,80%, recuperou, né? Não está conseguindo perder essa média de 50 e no momento está com uma queda apenas de 0,79, negociando a 101 dólares e 17 centavos. O minério lá em Singapura ficou praticamente estável, 0,02 de alta, correção um pouquinho aí, corrigiu um pouquinho no aftermarket, uma queda de 0,27, mas rompeu a região de resistência importante do 109 e agora tem espaço para continuar com topos e fundos ascendentes, mirando para a próxima região de resistência, que é o topo lá de 2024 em 115 dólares. Metais preciosos hoje, assim como ontem, performaram de maneira positiva, mas devolveram parte da alta. O ouro, né, que chegou a subir mais de 1%, está caminhando para fechar 0,48 de alta, mas tem um fundo duplo aqui, uma leitura de que pode vir testar a média de 50 e romper para buscar a região dos 4.900 dólares. A prata, mais forte, chegou a subir mais de 6%, no momento alta de 3,15. A prata já está quase alcançando a média, o topo, melhor dizendo, né, de abril, ganhou a média de 50, então a prata está com muito mais força, fazendo um pivô de alta, um fundo duplo e com grande chance de vir a romper os 83, começar a mirar para regiões mais acima, lá entre 90 e depois 96 dólares. Criptomoedas, hoje as criptomoedas mais fracas, né? Depois de 3 altas consecutivas, o Bitcoin hoje em queda de 1,60. Ontem chegamos próximo da média de 200 e viemos a ceder. Não muda a tendência de alta, segue num canal de alta com topos e fundos ascendentes, mas há espaço para estresse da média de 9 e de 21, depois da alta que nós tivemos aí em boas partes dos pregões, né? Foram de alta no Bitcoin. E agora uma realização um pouquinho maior no dia de hoje. O Ethereum, diferente do Bitcoin, está um pouco mais travado, não consegue engatar uma tendência mais forte de alta. Ontem estava em alta, virou para queda, hoje está caindo quase 2,5%. Então o Ethereum precisa afirmar acima da região dos 2.400 para começar a trazer uma leitura mais forte de reversão, apesar de nos últimos meses segue com uma dinâmica de topos e fundos ascendentes, ainda está bem pesado, com falta de força para firmar acima dessa região dos 2.400. Amanhã nós temos dados importantes, IPCA aqui no Brasil e payroll nos Estados Unidos. São dados que, se vierem diferente do consenso, podem fazer preço, mas o mercado ainda segue muito focado na guerra, headlines de Estados Unidos e Irã, notícias que vêm fazendo preço, diferente de dados econômicos, que ultimamente vem fazendo pouco preço. Dados de guerra, notícias de guerra vêm fazendo muito preço, a gente continua observando. Até que efetivamente o Estreito de Hormuz seja liberado, que seja tudo normalizado, a gente deve ter essa dinâmica de mercado muito sensível a notícias. Espero vocês então amanhã para um novo panorama de mercado, fechamento da semana. Vamos ver se o mercado melhora aí e se os dados econômicos ajudam, que seja uma sexta-feira de alta e uma recuperação aí, especialmente para o Ibov, que caiu forte hoje, da queda aí de mais de 2%. Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã. Valeu!